Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Corinthians. Leonardo Jardim com reforços importantes. Meia treinou, será que vai ficar como opção no banco? Atacante, que foi destaque no empate com o Juventude, também participou da atividade. Venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fechando a preparação de Cruzeiro campeão mineiro feminino e de Cruzeiro aí encarando um Corinthians numa prévia do que pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil, os jogos no mês de dezembro. O Cruzeiro tetracampeão mineiro feminino, o time empatou com o América 2-2 e o Cruzeiro vence o estadual pelo terceiro ano consecutivo. Um gol da Letícia e outro da Bianca Brasil. O Cruzeiro empatou então na Arena Gregorão 2-2 e já tinha vencido o primeiro jogo 4-0 e agora as jogadoras do Cruzeiro comemorando neste fim de temporada e claro, uma expectativa muito boa para o ano de 2026, quando o Cruzeiro vai disputar a Copa Libertadores feminina. Vai disputar também a Copa Libertadores masculina. Por falar em Copa Libertadores masculina, o Brasil tinha a chance de ter 9 representantes na competição de 2026, mas vai ficar em 8. Isso porque o Lanús derrotou o Atlético Mineiro, é o campeão da Copa Sul-Americana, então o futebol brasileiro tem 6 vagas via Campeonato Brasileiro, mais uma que é do campeão da Copa do Brasil, e vai ter a 8ª porque Flamengo e Palmeiras vão decidir a Copa Libertadores. Então, não muda nada a questão. O Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil, que aí se transforma em G8 no Campeonato Brasileiro. Não que tem mais uma vaga, essa vaga só seria possível caso o Atlético Mineiro fosse campeão da Copa Sul-Americana, que não aconteceu. Então, 8 representantes, o Cruzeiro na Copa Libertadores, 8 representantes do futebol brasileiro, incluindo o Cruzeiro, na Copa Libertadores de 2026. A preparação do Cruzeiro para o duelo contra o Corinthians, jogo neste domingo, 8h30, Mineirão. Ela foi encerrada hoje à tarde na Toca da Raposa 2 e o técnico Leonardo Jardim tem aí reforços para este compromisso. Pode até ter a opção do Eduardo como um suplente no banco de reservas, mas ele tem Kenny Arroio, tem Matheus Pereira, tem Christian, todos aí devendo voltar ao time titular neste domingo. Resta saber se Leonardo Jardim vai fazer alguma outra alteração na equipe. O desfalque certo é o Matheus Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Eduardo, como eu falei, trabalhou hoje de forma integral com o grupo e pode de novo ficar à disposição. E a boa notícia é que Luiz Sinisterra saiu somente por causa de cãibra naquele jogo com o Juventude, treinou neste sábado na Toca e está disponível para este compromisso. Claro que aí já imagino para entrar no decorrer do jogo, ir ganhando mais minutos, ir ganhando mais confiança. O Sinisterra que marcou um dos gols no empate diante da equipe do Juventude. Vamos aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim e uma expectativa aí de um Cruzeiro muito forte nesta prévia do que pode acontecer na Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians. Por falar em Corinthians, vem a Belo Horizonte sem Memphis Depay. Teve um problema no joelho e o atacante holandês é desfalque certo na equipe paulista. Jogo contra o Corinthians às 8h30 da noite no Mineirão. Cruzeiro jogando em casa após o empate por 3-3 com o Juventude na última quinta-feira. O Cruzeiro trabalhou nessa sexta-feira na parte da manhã e aí o Eduardo fazendo fisioterapia, também um trabalho físico em campo, jogador que foi baixa no duelo contra o Juventude, se machucou ali na partida contra o Fluminense, foi ali um trauma na coxa esquerda que tirou o atleta de combate, então continua de fora.
E o Cruzeiro tem uma outra ausência, o Matheus Henrique, suspenso com o terceiro cartão amarelo, não vai enfrentar o Corinthians. O Matheus Henrique, que foi a novidade no Cruzeiro, até como titular, depois de tanto tempo sem jogar, né? 46 dias. E aí ele participou da partida, mas no primeiro tempo levou o cartão amarelo. Deixa eu trazer um recado aqui da HS Autopeças. Você vai passar na HS Autopeças porque lá você encontra a peça que seu carro precisa. Você que é mecânico, você que é motorista de aplicativo, taxista, pode passar também na HS Autopeças, vai tomar aquele cafezinho com tião e vai comprar da miudeza ao amortecedor. Tem 35 anos de mercado, tá no Glória, tá no Lindéia, tá no Veneza, tá no Céu Azul. A equipe do Tião tá pronta para te atender. Também do Anderson Campos, do Henrique Hermano. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Eu falei de problemas, mas o técnico Leonardo Jardim tem boas também notícias. Vai contar com o Arroio, que é titular nesse ataque. Vai contar com o Christian, que é esse motorzinho no Cruzeiro. Matheus Pereira, que é o articulador de jogadas do time celeste. Tem o Wallace também como opção no banco de reservas. O técnico Leonardo Jardim contando com esses jogadores para o clássico de amanhã contra o Corinthians. Mais de 30 mil ingressos já vendidos. O torcedor pode continuar comprando no ingresso.cruzeiro.com.br. Passar aquela força também, aquele incentivo à equipe celeste. Deixa eu trazer uma informação que o Otávio, recebendo sondagens, né, teve até uma do Frankfurt da Alemanha, e um grande clube europeu pode fazer uma proposta oficial pelo atleta. 19 anos, 1,92 m, disputou o Mundial Sub-20 com a seleção, né, no Chile, também passagens pela seleção brasileira Sub-20 em Sul-Americano. Vamos ver se vai chegar alguma coisa para ele, que é o terceiro goleiro do Cruzeiro. E para fechar, hoje na decisão contra o América, na Arena Gregorão, do Campeonato Mineiro Feminino. Esse jogo às 3h30 da tarde. Cruzeiro venceu a primeira partida por 4-0. Força para as cabulosas também. É isso então. E um detalhe que até teve um levantamento do SofaScore, o Baú chamou nossa atenção aqui para isso. Vou tentar colocar aqui na tela esses números, sobre o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, em jogos que o Cruzeiro não teve o camisa 10. E detalhe, né? O Matheus Pereira tem estado regular demais até agora nessa temporada 25. O Cruzeiro venceu apenas 3 dos 10 jogos em que o Matheus Pereira não atuou na temporada 2025. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nesses 10 jogos sem o MP até agora na temporada 2025. Apenas coincidência, o Thiago Valu, não ter Matheus Pereira e o Cruzeiro ter esse baixo aproveitamento? Ou não, é um cara que de fato faz falta e é protagonista? Uai, Léo, os números do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, falando de gols marcados, com os 3 gols marcados ontem do Cruzeiro, ele chegou a 49 gols marcados no Campeonato Brasileiro. A dupla Matheus Pereira e Caio Jorge produziu 37 desses 49 gols. Fora assim, né, aqueles passes que ele dá o passe para o cara e dá aquele pulinho quando o cara vai finalizar e não sai o gol. A estatística dele ainda poderia ser bem melhor, né? E ontem ficou claro até ali embaixo fala, Valo, ó, 12 chances criadas, 4 convertidas. Pois é, pô, nem 50%, né? Ajuda aí, né, turma? Então, assim, e outra coisa, né? Mais do que esses números, um número que não aparece aí, né? Cara, ontem, o que acontece? O Juventude tinha ali, jogando como terceiro zagueiro, o Kaique. Kaique é um volante bom para esse, com todo respeito ao profissional, tá? É um bom para esse tipo de contexto, assim. Vou falar no Juventude, ele é um bom volante. Já teve sondagem do Internacional, uma época que o Roger Machado estava lá, acabou não indo, enfim. Ele é um cara que tem mais capacidade de sair jogando do que os zagueiros que estavam. Um zagueiro, o Rodrigo San, estava suspenso, e o Wilker, zagueiro equatoriano, acabou lesionado, né? Então o Kaique, que é um cara, por ser primeiro volante, tem mais capacidade física e técnica. Ontem fez muita falta a pressão do Matheus Pereira. Nossa, mas muita falta, mesmo. Esse foi um dos
das questões assim descoordenadas no Cruzeiro ontem, né? Porque o Caio Jorge ia, geralmente quando o Caio Jorge vai, o Matheus Pereira tá. E aí, né, é a característica que o Gabigol não tem, a gente sabe disso. Mas então também eu queria destacar esse aspecto, né? A pressão que o Matheus Pereira faz ali na saída de bola é diferente, além desses números dele. Que estão aí no SofaScore, onde o Cruzeiro... Claro, o Cruzeiro deveria ter ganho, tá, gente? Não vou também colocar... o Matheus Pereira já tem responsabilidade demais, mas eu senti falta não só do momento que o Cruzeiro tinha a posse de bola nos pés, mas aquele Matheus Pereira chato, sabe? O Matheus Pereira é chato marcando a saída de bola. Se vocês repararem, muitos lances ele quase toma, em alguns ele desvia o passe, em outros ele faz o zagueiro voltar para trás, para o goleiro, ao invés... Às vezes, o pessoal acha assim, é só um passe para frente de 3, 4 metros, mas se você puder fazer, ao invés disso, o defensor ou o volante voltar uma bola para o goleiro, faz muita diferença no posicionamento de time. Que ela do goleiro, por mais que o goleiro tenha uma capacidade de sair jogando bem, se o time tiver todo encaixado no restante, o goleiro vai ter que estourar essa bola. E o Matheus Pereira, para mim, ele faz falta até nesse tipo de quesito, né? Que não era o quesito forte dele antes da chegada do Leonardo Jardim. O Flávio aqui tá até falando sobre o Kaique aí, ô Valor. Tá dizendo, Valor, esse cara é muito bom. O Cruzeiro poderia verificar a situação para a próxima temporada, inclusive para ser reserva do Romero, jogador que você chamou muita atenção ontem no dia de jogo KTO. Mas, ô Baú, e o MP? De fato, essa temporada, um dos protagonistas do Cruzeiro, e a ausência dele não é só uma coincidência, o Cruzeiro perder também por conta da ausência dele? Cara, falar do Matheus Pereira, chovendo molhado, né? Ele é um cara que entrega muito também sem a bola, né? Um cara muito importante pro funcionamento do time, né? E quando ele sai, infelizmente, ninguém conseguiu suprir ainda essa saída dele. Até na hora que a gente estava falando do Matheus Henrique, né? Uma pessoa comentou que o Matheus Henrique foi o melhor jogador em determinado momento ali. Na verdade, é que como o Matheus Pereira estava em baixa, né? E aí isso impacta muito no desempenho do time, né? No Cruzeiro. Então, assim, acaba que quem se destacasse ali, minimamente falando, já teria essa alcunha, né? Porque a gente teve ali um período bem complicado ali com o Diniz, né? De questão de preparação física, então o time estava bem complicado ali. Ô, Baú. Rapidinho, nessa esteira aí, pegando até início de ano, teve até jogador aí que se destacou muito também, que nem no Cruzeiro tá mais, né? Então fala mais a respeito do fraco início de temporada do Cruzeiro que necessariamente de destaque, né? Pois é, então assim, eu vejo como a régua tava para baixo, né? Tava medindo, tava como que fala? Tava nivelado por baixo, né? Que fala. E assim, a ausência dele, cara, é um negócio assim que cada vez mais a gente fica numa situação complicada de tudo, assim, de renovação. É um cara que sabe da importância dele pro time, e que até hoje a gente não tem, né, a renovação, notícias de renovação, eles devem conversar só em dezembro, então o torcedor já fica um pouco ansioso, né? Porque, por exemplo, se ele não for ficar, você já tem que começar o ano ali com um titular, buscar no mercado, e aí tem questão de adaptação, e isso pode acabar meio que quebrando o ritmo do desenvolvimento que o Cruzeiro está tendo na temporada, né? Mas, cara, para mim, isso aí já estava mais que óbvio, né? Quando ele não joga, o Cruzeiro é muito pior sem ele, porque ele é um cara completo, cara. Ele entrega muito quando tá com a bola no pé, mas sem a bola também. E esses jogos deixam evidente, né? Porque às vezes, principalmente naquele começo do jogo ali contra o Juventude, ficou um negócio de uma trocação, né? De um lá e cá, que às vezes precisa de pausar, né? Você precisa acelerar o jogo, porque numa trocação franca, né? O Marcelo Beckler fala isso, né? Você pode cair para qualquer lado. Às vezes você acerta um soco ali, sai numa luta, né? Você está na trocação, sem
né, franca, qualquer um pode cair. E aí o Cruzeiro caiu 2 vezes, né? O Juventude chegou 2 vezes e fez o gol. Mas eu acho que o cartão dele, assim, eu acho que até demorou para acontecer. Esse terceiro cartão ele já veio pendurado há um bom tempo, ele estava se controlando. Mas torcer para que isso não aconteça na Copa do Brasil, né? Que um jogo sem ele aí é tragédia.